Juliana Rosa, todos os dias com a gente aqui no meio do dia. Já veio de Mamãe Noel. Tá vendo? Que linda. Já devidamente trajada não é pro vermelho Natal. não, é laranja, porque tá lendo vermelho. Na imagem parece vermelho e branco. Ela fica vermelha, isso. Clima natalino. Ô Juliana, teríamos hoje a votação do orçamento, né? Só que pra quê, né? Vamos votar depois, né? Essa coisa não tem importância, não. E aí, qual que é o impacto disso, né? Convenhamos que não pega muito bem ficar empurrando com a barriga mais uma vez, né, Ju? Exatamente. Isso é risco, né, Fábio? Boa tarde para você, para Débora, para todo mundo que acompanha a gente. Porque a gente já está com tanto risco aí das contas públicas, é importante definir logo para onde que vai o dinheiro, vai gastar, quanto, em quê, né? Essa definição é importante para diminuir um pouco esse ambiente que é de muita incerteza, de muita desconfiança em relação a risco fiscal. Então, estava marcada para hoje a votação do orçamento na comissão mista e depois o próximo passo é a votação em plenário, numa sessão conjunta entre Senado e Câmara. É importante a gente poder virar o ano já com esse orçamento aprovado, mas o relatório foi entregue de madrugada e os congressistas, então, pediram um pouco mais de tempo para poder ler os detalhes e deixaram a votação para amanhã. Foi adiada a votação para essa terça-feira. Eu estava conversando hoje com o Rafael Cortez, que é analista político da consultoria Tendências, e ele me explicou o seguinte, que o presidente fez aquela pressão para aumentar salários de policiais federais e que tem ali uma discordância em relação a usar dinheiro público para dar aumento de salários. Só que os próprios congressistas querem manter as emendas parlamentares que estão sendo esperadas aí pelos especialistas no valor de 16 bilhões de reais, que é o mesmo valor desse ano, aquelas emendas do relator, que não são emendas obrigatórias por lei e que estão sendo usadas para interesses eleitorais, para fazer obras públicas, para poder angariar votos, aí, principalmente em ano eleitoral. Então, tem todo um debate ainda e essa conta não está fechando, porque a gente conversou muito aqui sobre a PEC dos precatórios e parecia que essa novela de gasto público tinha terminado, só que não. O que aconteceu é que a PEC dos precatórios mudou a forma de pagar os precatórios. O governo falou, olha, não tenho dinheiro para pagar todos os precatórios, porque se eu pagar tudo, eu não vou ter dinheiro para aumentar o Bolsa Família, que se chama Auxílio Brasil. E aí, a primeira reação foi de desconfiança, mas depois todo mundo entendeu que era importante mexer nas regras para poder ajudar os mais vulneráveis nesse momento ainda de grande dificuldade. Só que aí no meio do percurso a gente começou a ver um monte de interesses políticos prevalecendo em relação à discussão que era proteger os mais pobres. E aí mesmo com o fim da PEC dos precatórios, que o ministro Paulo Guedes falou no programa que eu participei do Canal Livre, né, do Grupo Bandeirantes, ele me falou que eu fiz essa pergunta porque o dinheiro, a conta não está fechando, porque a PEC dos precatórios permitiu adiar o pagamento de uma parte dos precatórios, aumentar o Bolsa Família para R$400, aumentar o número de famílias beneficiadas e pagar ainda despesas que são obrigatórias, despesas sociais que vão subir ano que vem por conta da inflação, salários, aposentadorias. Então, isso já fechava o espaço do orçamento. Como é que eles vão arrumar dinheiro para aumentar salários, para fazer uma série de outras pressões aí políticas que está acontecendo e ninguém sabe exatamente. E o Rafael Cortez, analista político, estava me explicando que a insegurança é essa, porque se a conta não fecha, como é que vai fazer? Vai ter risco de estourar o teto de gasto, mesmo tendo mexido na regra dos precatórios, da regra do teto? Como é que fica? Isso tudo mexe com a percepção de Brasil. E por isso até a gente tem conversado muito de pressão inflacionária. Essa discussão de mau uso do dinheiro público tem feito o nosso real perder força, a nossa moeda se desvaloriza. Então o dólar sobe mais aqui no Brasil do que deveria subir se não houvesse esse ruído político todo e a nossa inflação não estaria tão pesada. E a gente está vendo que a inflação está dificultando muito o crescimento. Você vê que tudo está muito conectado na economia e por isso que esse assunto aí de orçamento é tão importante para a gente ver se
vai prevalecer alguma responsabilidade, porque os políticos já querem de novo aumentar o fundo eleitoral, né? E está tendo uma discussão enorme ali onde que eles vão gastar o dinheiro, e a gente fica aqui assistindo enquanto a população passa necessidade, né? Pois é, Ju, a gente já falou a respeito disso aqui, né? A austeridade do ministro Paulo Guedes vai até a página 2, porque ele torceu o nariz para essa ideia do presidente do aumento para os policiais, né? Para embutir isso no orçamento. Ele torceu o nariz, disse que não dava, que já tinha muito dinheiro, e o presidente bateu o pé. Bom, o ministro Paulo Guedes, inclusive, solicitou o Congresso para separar quase 3 bilhões, né, 2,8 bilhões para esse aumento dos policiais. É o que eu digo, a austeridade dele vai até a página 2, basta o presidente bater um pouquinho o pé, que ele acaba abrindo mão desses ideais, e aí a coisa não funciona como deveria, né, Ju? Exatamente. Quando a gente fala de emenda do relator, é também dinheiro que serve ao governo federal. Então, não é só o Congresso, não é só o governo, tem ali todo um esforço do ambiente político para se gastar mais em ano eleitoral. E às custas de uma dificuldade econômica, porque o que a gente olha hoje nas projeções que foram divulgadas pelo Banco Central, naquela pesquisa semanal que o Banco Central faz com as instituições financeiras, é um crescimento no ano que vem pífio, de 0,5%, uma inflação pesada, né, que vai ter que ser derrubada às custas de um juro que vai subir aqui pelas previsões divulgadas pelo mercado financeiro hoje aqui do Banco Central para 11,5%, então isso encarece crédito para quem precisa pagar dívida, dificulta segmentos da economia que dependem de crédito, como segmento imobiliário, eletrodomésticos, serviços ligados também a produtos de informática. Então a gente tem um cenário que o governo tem falado muito, que a inflação é um problema mundial, e é realmente um problema que o mundo todo está sofrendo, por conta de uma série de aumentos de preços provocados pela pandemia, falta de matéria-prima, mas a gente aqui no Brasil tem toda essa movimentação com as contas públicas que acaba colocando mais lenha nessa fogueira, tanto é que aqui no Brasil a gente vai crescer 0,5% pelas projeções divulgadas hoje pelo Banco Central, enquanto outros emergentes vão crescer muito mais do que a média mundial também. Então a gente tem uma série de problemas internos que têm jogado contra o crescimento econômico, né, diferente do discurso de que é um problema global, que aqui está realmente sendo muito amplificado por uma falta de responsabilidade do dinheiro público, enquanto a população brasileira ainda tem um desemprego muito alto e muita gente passando necessidade, muita gente na pobreza, e todo o dinheiro público deveria estar sendo focado para essas políticas de proteção social. Muito bem, Juliana Rosa volta a conversar com a gente amanhã, neste mesmo horário, nessa nossa semaninha de plantão aqui. Obrigada, Ju. Um beijo, até amanhã. Obrigada, bom estar com vocês. Beijo, valeu. Tchau.